O livro Death of a Guru, que traduzindo seria algo como A Morte de um Guru, A Morte do Guru, conta a história do Rabi Maharaj, que ele veio de uma longa linhagem, né, de sacerdotes brahmanes, que durante grande parte da sua vida ele foi treinado, né, para ser um yogi, um guru. E só que ele mostra o desapontamento, a desilusão que ele acabou tendo com a sua própria religião e sobre a difícil escolha quando ele começou esse processo de abandonar o hinduísmo e se converter ao cristianismo. E é uma história muito legal que inclusive eu quero trazer mais adiante, falando especificamente sobre esse livro aqui no canal. Que depois de sua conversão ao cristianismo, ele passou, né, grande parte de sua vida estudando a influência que as religiões, né, que as espiritualidades orientais começaram a ter aqui no Ocidente. Hoje está uma moda as religiões, né, essa infiltração de religiões, de espiritualidades orientais aqui no Ocidente. E esse é o tema desse vídeo que eu quero comentar aqui, a invasão espiritual da Ásia no Ocidente. E eu quero trazer aqui as próprias palavras desse ex-hindu, que ele conta o impacto que essa cosmovisão hinduísta exerce sobre a vida das pessoas. Quais são as consequências, né, de você ter uma visão hinduísta e como ela acaba influenciando a sua vida. Isso é até uma coisa que eu cheguei a comentar em um vídeo que eu fiz sobre a nova era, sobre esse processo de cada vez mais descristianização que ocorre nos mundos de hoje, em que as pessoas odeiam o cristianismo e se afastam cada vez mais da religião que fundou, né, a nossa civilização ocidental, da cristandade. Com a queda da cristandade, né, com esse mundo moderno que odeia Jesus Cristo, que odeia tudo que for relacionado à Igreja Católica, ao cristianismo, enfim, o que acaba surgindo para repor esse vazio, né, são esses outros tipos de espiritualidades alternativas, consideradas espiritualidades alternativas, espiritualidades orientais, enfim. Então esse é o primeiro ponto muito importante que eu quero falar aqui nesse vídeo, sobre esse ódio que nós temos em relação à nossa herança ocidental, que apesar de muitos dizerem por aí que nós vivemos no Ocidente cristão, na verdade, essa época, né, esse espírito da época que nós vivemos é de um extremo anticristianismo. Então é muito engraçado isso, né? Como que nós temos uma autodepreciação pela nossa própria cultura, por aquilo que acabou afundando, uma autodepreciação extrema. Você vê, tipo, nossa, olha como nós seres ocidentais somos inferiores aos povos do Oriente. Os povos orientais são muito mais espiritualizados, eles têm muita mais sabedoria que nós, os pobres meros ocidentais. Então nós que vivemos aqui no Ocidente, nós chegamos a um ponto tão grande de autodepreciação pela nossa própria herança cultural, pela nossa própria cultura cristã, que a gente, tipo, anda por aí com uma atitude do tipo, nossa, olha como nós seres ocidentais somos tão inferiores quanto a vocês do Oriente. Vocês do Oriente são muito mais elevados espiritualmente, muito mais avançados. Nós ocidentais somos sujos, somos a um ponto de considerarmos, né, que o estado normal de consciência de um ocidental é deturpado, é errado. Chegamos ao extremo de considerar que os estados normais de consciência do homem ocidental são uma enfermidade, uma doença, de que toda a nossa forma de sentir, amar e de pensar é errada. Bom, e qual que é a doutrina central que o hinduísmo ensina? É justamente a ideia de que todos nós, todos os seres humanos, eles são divinos. Que não há diferença entre Deus e o ser humano. Que você é Deus. Que eu, você e as outras pessoas são Deus. Só que só fazendo um adendo aqui, essa foi justamente a mentira fundamental que fez com que os seres humanos, nossos primeiros pais, decaíssem, né? Perdessem o acesso ao paraíso. Foi a mentira, né, do você é Deus, todos nós somos divinos, foi a mentira que Satanás, a serpente, utilizou, fazendo com que Eva comesse do fruto proibido. A serpente enganou nossos primeiros pais justamente com essa mentira, né, dessa pretensão. Coma desse fruto que você vai ser como Deus. Então é muito nítido falar aqui que essa pretensão, né, na verdade é uma soberba, é um orgulho do ser humano querer ser igual a Deus, de ele achar que ele pode se igualar a Deus, de ele querer, né, tomar o trono de Deus. Não reconhecendo a sua condição de criatura, que ele não é o criador soberano. Então todas essas doutrinas que ensinam você a despertar o seu divino interior, a descobrir que você é Deus, a iluminação espiritual. Inclusive é até interessante de notar que o nome de Satanás é Lúcifer, que significa anjo da luz, né, portador da luz. E se você pega a doutrina da iluminação, o que está por trás disso, né? Iluminação espiritual.
Essas doutrinas de você querer ser como Deus, de você, querer se igualar a Deus, de descobrir o seu divino, elas são doutrinas luciféricas, justamente desse orgulho, dessa soberba do ser humano de querer tomar o trono de Deus. Mas agora eu quero comentar aqui as palavras do próprio Rabi Maharaj, que é o autor do livro Death of a Guru, que eu comentei no início desse vídeo, sobre como que o hinduísmo, de você achar que o meu Deus, você é Deus, que Deus se encontra no seu interior, e que não há diferença entre o seu ser e o ser de Deus, basicamente, que você tem que se iluminar, despertar para descobrir que o divino está dentro de você e essa é a solução de todos os problemas da humanidade. Como que essa cosmovisão hinduísta acabou impactando negativamente a sua pátria natal, a Índia, tanto que é uma das nações mais miseráveis que se encontram por aí, com maior miséria, maior índice de pobreza. Olha a situação da Índia, como que é um país deplorável, a condição que se encontra lá, né? Então eu quero comentar nas próprias palavras de um ex-hindu o que ele fala a respeito do hinduísmo. As religiões orientais ensinam, como já foi dito, que somos divinos, mas enfatizam também que a maioria das pessoas ainda não se conscientizou disso, mas necessita justamente descobrir o mistério do seu ser divino. Para isso, devemos nos voltar para dentro de nós e contemplar o nosso eu. Esta contemplação tornou-se hoje uma corrente muito importante. Existem por aí centenas de títulos de livros como o Eu ou o Self. Além, né, tipo aqueles títulos que falam, né, despertar da consciência, despertar da centelha divina, autoconhecimento, enfim, tudo voltado para descobrir o divino dentro, o verdadeiro eu dentro de si, né? Assim como coisas do gênero, caminhos para a autorrealização. Tornamo-nos uma geração eu, que se volta para dentro de si mesma. Isso, porém, contribui para um crescente egoísmo em nosso mundo. Eu mesmo pude ver em minha pátria o que esta filosofia causou nos países orientais, depois de esta crença reinar por milhares de anos. Há milênios, as pessoas na minha terra natal têm praticado a meditação e o yoga. Tratam-se de práticas que pertencem às doutrinas do hinduísmo. A Índia, terra na qual há milênios reina a fé na reencarnação, é hoje infelizmente um dos países mais pobres do mundo e um dos que mais sofrem. Quando se viaja pela Índia, tem-se a impressão de que não há mais esperança para aquela terra. Um famoso escritor indiano, Neidal, disse que a verdadeira crise da Índia não é uma de natureza política nem uma crise de natureza econômica. Antes, ela reside em uma civilização decadente para a qual a única esperança é que caia de uma vez e rápido. É uma afirmação fulminante, especialmente por vir de um hindu brahmane. Durante milhares de anos, os hindus não se preocuparam com questões sociais e com a solidariedade, pois no hinduísmo o que realmente conta é que a pessoa encontre o seu verdadeiro eu, o Atman. E isto significa Deus, nas profundezas do seu próprio ser. Quando eu ainda era hindu, a minha mantra, a senha de meditação que ele utilizava, né, era a fórmula Tat Wam Asi. Significa, em síntese, eu sou Deus. Eu tinha de repeti-la sempre, milhares de vezes, milhões de vezes. E tantas vezes o fiz, no fim, que passei a acreditar realmente nisto. Hoje também no Ocidente, cada vez mais pessoas estão acreditando nesse caminho do auto-endeusamento. Mas fica o registro de que os cristãos ocidentais que foram para a Índia constituíram-se nos primeiros a construir ali hospitais e escolas. No início, era difícil até conseguir indianos para trabalhar nesses projetos, pois eles não queriam saber de tocar em doentes ou leprosos. Era preciso que antes viessem cristãos do Ocidente para prestar esse serviço. Nossas doutrinas religiosas tinham repercussão sobre o nosso comportamento na prática. Por isso hoje estou tão preocupado em ver o Ocidente se abrindo tanto para o Oriente. Isto vai certamente influenciar de forma negativa o relacionamento das pessoas com seus semelhantes. Os únicos grupos orientais que têm algum tipo de ação social são aqueles que o fazem basicamente a partir de modelos ocidentais, e com isso querem atrair gente para sua doutrina. A doutrina da reencarnação é até hoje um dos maiores obstáculos ao processo do desenvolvimento da Índia. O que no Ocidente apareceu como um pensamento atraente, tendo até se tornado moda, significa para muitos indianos um castigo terrível. Eles se apavoram com a perspectiva de terem de retornar a esta terra em alguma forma diferente, por exemplo, como um aleijado ou como um animal. O movimento oriental aprofunda milhões de pessoas dentro do satanismo.
Isso está ligado ao fato de o hinduísmo ensinar que Deus e o mal são fundamentalmente a mesma coisa. Porque basicamente a cosmovisão hinduísta, qual que é a base do pensamento hinduísta? É a crença no panteísmo, a crença de que tudo é Deus e a crença de que tudo é um, que é o monismo. Somos todos um. Todos nós somos apenas um único ser, que compartilhamos da mesma essência. Tipo, e que, tudo é aparência, sabe? A verdadeira realidade é uma só. E o que nós vemos aí no mundo exterior são manifestações da mesma coisa. Só que uma das grandes consequências desse pensamento é justamente o total relativismo. Não existe mais a distinção entre aquilo que é certo e errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é sagrado, aquilo que é profano, entre Deus e diabo, entre a bondade e a maldade. Porque, tudo é uma coisa só. Isso são apenas fenômenos, aparências, sabe? Não existem essas distinções, são ilusões da mente humana, enfim. E que se a pessoa ela vai seguindo por esse caminho de total relativização de tudo, ela vai caindo no satanismo. Ela não sabe mais diferenciar aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que, é alinhado com a vontade de Deus, e aquilo que é a maldade pura. E ela começa a se entreter em comportamentos, pensamentos grosseiros, né, que acabam conduzindo ela para o inferno, que é a estrada da perdição. Então, por isso que ele fala aqui, né, nesse tipo de pensamento do hindu, né, é tipo, Deus é visto como eu sou luz e também as trevas. E que na perspectiva cristã, o Senhor, o nosso Deus, é santo. Isso significa que ele é separado do pecado. Deus não pode ser a mesma coisa que o pecado, que a maldade. Deus é o sumo bem. É a fonte de toda, santidade e justiça. Ele não pode ser a mácula ímpia do pecado. E ele termina aqui, né? Como cristãos, então, temos a responsabilidade de lembrar ao mundo que há dois poderes transcendentes que se contrapõem um ao outro. Ou seja, Deus e Satanás. E os dois não são, de forma alguma, a mesma coisa. Que é justamente o que o hinduísmo quer que nós acreditemos, né? Então vamos nos aprofundar ainda mais agora sobre o impacto que essa cosmovisão hinduísta exerceu sobre a Índia, que levou ela a uma situação deplorável de existência, basicamente, e sobre o impacto, né, que o hinduísmo ele exerce na vida das pessoas. Então eis o fator para qual a Índia, o local de nascimento do hinduísmo, é cheia de pobreza, doenças e sofrimento. O hinduísmo ensina que somos todos um com tudo que existe, que é o monismo, que é tudo é um. De que somos todos divinos, de que tudo é Deus, de que a realidade do que vemos e sentimos é uma ilusão, etc. Os hindus acreditam que atingir a iluminação é a coisa mais prioritária e importante, ao invés de estar preocupado com o bem-estar dos outros ou com a sua própria situação de vida, por exemplo. O escape, a fuga interna, é preferível do que a mudança externa. Atingir uma nova consciência torna-se a coisa mais importante. Então essa abordagem de eu da vida é inteiramente responsável por criar uma situação de miséria na Índia, um país onde mais de 1 bilhão de almas, milhões supostamente iluminadas, com sua unidade com tudo o que existe, se encontram numa situação de extrema miséria. O país tem um dos maiores déficits fiscais do mundo, o maior número de crianças na rua, mais de 35% da população analfabeta do mundo. A miséria humana na Índia é tão grande que é quase incomparável em relação aos outros lugares do mundo. Então, enquanto que no cristianismo Jesus nos comanda a amarmos ao próximo, a praticarmos a caridade, a não ficarmos simplesmente meditando em silêncio, focado no meu mundo interior, buscando autotranscendência, mas sermos pessoas de ação, que ajudam realmente as pessoas, que se movem para melhorar esse mundo. Nessas religiões orientais há uma tendência muito grande ao narcisismo. Então é tudo focado no eu, na autotranscendência, em mim o tempo todo, em eu me iluminar, né? Em eu atingir o despertar espiritual. Então uma abordagem muitas das vezes egoísta, em que as pessoas só se preocupam com a sua própria iluminação espiritual, não estão nem aí para o próximo. Tudo que interessa é a minha jornada de autodescoberta, a minha iluminação espiritual, eu me libertar do meu karma, eu transcender o meu eu ficar meditando aqui em silêncio e deixam de lado totalmente questões de caridade, de amor ao próximo. Então você joga, ainda mais nos dias de hoje em que as pessoas já são naturalmente egoístas e narcisistas, você traz desse tipo de espiritualidade, né? As pessoas estão se interessando cada vez mais por essa perspectiva mais de autossalvação, de você querer transcender o seu ego. Isso torna as pessoas cada vez mais autoabsortas. É uma autoidolatria. Então as pessoas elas deixam de adorar a Deus transcendente
soberano e se tornam auto-idólatras. Elas adoram o seu próprio eu. Não tem nada a ver com Deus isso, é justamente a mentira fundamental voltando das pessoas se acharem Deus e se auto-adorarem. E que além disso, no hinduísmo, não há um código externo de moralidade e ética pelo qual os hindus precisam viver. Aqueles que vivem sem um código externo de moralidade, como a Bíblia, por exemplo, os 10 mandamentos, não são limitados por nenhuma medida de certo ou errado. Seguem apenas seus próprios desejos e necessidades. Isso levou a uma onda de crime e corrupção na Índia. Então, qual que é a consequência de uma pessoa ela viver sem um código de ética e de moralidade? Voltamos à questão da relativização, Quando uma pessoa ela passa a considerar que não existe nenhum tipo de coisa que seja absolutamente certa e absolutamente errada, que não existe maldade, não existe nem bondade, que esses conceitos são ilusões, enfim. Quando as pessoas não reconhecem que existe uma lei que o próprio Criador criou, que nós devemos respeitar, os 10 mandamentos, qual que é a consequência dessa relativização toda? É que as pessoas elas se tornam o seu próprio Deus. Elas próprias definem aquilo que é certo ou errado para elas. Então, o que é verdadeiro para mim é aquilo que me faz mais sentir sensações agradáveis, ou que me dá mais prazer. Aquilo que é certo, eu que determino aquilo que é a verdade, aquilo que é considerado certo de se fazer, baseado nos meus sentimentos, nas minhas reações mesquinhas. Então, aquilo que me dá prazer é aquilo que é certo. Essa é justamente a consequência lógica de não ter ali, uma moralidade, uma ética bem definidas dentro da sua religião. Então, a pessoa ela passa simplesmente a fazer aquilo que ela quiser. E isso é o caminho justamente para o satanismo, Que a pessoa, ela é a própria a criadora da sua moralidade e ela passa a violar constantemente, a se envolver em impulsos mesquinhos e cometer maldade o tempo todo. Então, uma outra questão referente ao hinduísmo, que nascidos em uma sociedade que é organizada no sistema de castas e de valores sociais que são centrados em conceitos como karma e maya. Maya justamente significa ilusão. O hindu é mais obcecado com os seus próprios problemas evolucionários e relacionados à sua predestinação do que com as realidades duras do considerado mundo ilusório. Então, justamente, voltamos naquela questão que, a única coisa que importa é a minha jornada interior. E que as realidades duras que aparecem, que se confrontam, que aparecem diante dele, do sofrimento, o próprio sofrimento que ele tem na sua vida, das pessoas à sua volta, tudo isso eles consideram uma ilusão, porque é maia. O que está aparecendo aí na frente como sofrimento é apenas uma ilusão que eu preciso superar por meio da autotranscendência. Então as pessoas elas vão entrando nesse estado de passividade e de comodidade, de conformismo. E, ficando cada vez mais, sem esperança de vida, sem esperança de melhora nenhuma. Atoladas cada vez mais na miséria. Outra coisa referente ao hinduísmo é que ele considera as desigualdades sociais e econômicas justificáveis devido às diferenças de karmas individuais. Se uma pessoa nasce rica ou em uma casta elevada, e se alguém está sofrendo ou nasceu em uma casta pobre, a pessoa tem que culpar a si mesma por suas ações passadas. Cada indivíduo que vive na Índia é uma continuação de seu passado e totalmente responsável por tudo em sua realidade. Dessa forma, como alguém poderia culpar outros pelo seu sofrimento? Os hindus aceitam o conceito de ilusão maya, que diz que o mundo é irreal e ilusório, que a gente comentou anteriormente. E que se preocupar com ele, se você se preocupar com o mundo real, tentando modificá-lo de alguma forma, realizando mudanças sociais e individuais, é uma opção menos atraente do que escapar desse mesmo mundo através da iluminação espiritual e da quebra do círculo kármico de reencarnações. Para os hindus, os problemas do mundo são essencialmente problemas de ilusão e ignorância. Então, para eles, todo o sofrimento, as dificuldades que você vê na vida, é apenas uma ilusão que você está preso, que você precisa se libertar. E se você não se libertou ainda, é um problema seu, evolucionário, que você precisa urgentemente despertar e acordar para perceber que esse mundo é uma ilusão e que você é Deus, na verdade. Então não vale a pena você tentar consertar esse mundo externo seu. O que importa realmente é você se preocupar na sua autodivinização. E aí, por meio dela, você vai resolver todos os seus problemas. E tudo será resolvido e você nunca mais terá sofrimento. Outro fato interessante é que na Índia, os que mais são devotos e auxiliam na aliviação do sofrimento são os cristãos. Somente 2,3% da população são cristãos e são responsáveis por 20% da educação básica na Índia, 25% do cuidado com órfãos e 30% do cuidado para aqueles que têm AIDS, lepra ou possuem algum tipo de deficiência.
Então é aquela questão, né? Porque para os cristãos o propósito último da nossa existência não é a iluminação espiritual, mas amar a Deus, que nos comanda a amar o nosso vizinho, ao nosso próximo, auxiliando aqueles que estão desamparados, excluídos da sociedade, o que nos leva a criar um mundo melhor. Então Jesus resume, né, os 10 mandamentos como amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, coração, enfim, e amar ao próximo como nós nos amamos. E, esse é o propósito da nossa vida. E um outro conceito diabólico também é o conceito da reencarnação. A reencarnação é um ponto fundamental do pensamento hinduísta. Essa doutrina diabólica afasta definitivamente da cruz de Cristo aqueles que nela creem, pois passam a crer que podem se salvar por intermédio do autoconhecimento, através de várias encarnações. A doutrina da reencarnação ensina que através de várias encarnações podemos evoluir para níveis mais elevados de consciência. E tal evolução pode chegar ao ponto de não necessitar mais reencarnar, atingindo um estado evolutivo onde a pessoa se torna um espírito cósmico, né? Ou seja, ela se funde, a gota volta ao oceano, ela finalmente percebe que ela é um com tudo e que ela é Deus. Então ela perde o senso de individualidade dela e se funde com o todo. Ela é absorvida nesse oceano impessoal do ser, né? Porém, a Bíblia, que o Cristo, na verdade, né, nega com veemência, do princípio ao fim, a doutrina da reencarnação, através do plano da salvação na cruz de Cristo. Em Hebreus está escrito, né? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto vem o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Na verdade, a doutrina da reencarnação, ela tem ali no seu cerne uma espécie de infantilidade, uma falta de seriedade com a vida. Então é como se você, essa vida não tem tanta importância assim. Tudo bem se eu não conseguir fazer as coisas certas nessa vida, porque eu vou ter uma outra vida, eu posso finalmente na outra vida me iluminar, ser uma pessoa melhor. Então eu não preciso me preocupar tanto com as escolhas que eu faço nessa vida. E você pode ver para onde que essa doutrina ela acaba te levando. Pois se uma pessoa ela não leva a sério a sua própria vida, as escolhas que ela faz nessa vida, ela pode ir fortemente para um caminho de perdição absoluta. De ela, vou aproveitar essa vida ao máximo, fazer o que me der na telha, obter as sensações mais agradáveis aqui, porque eu quero aproveitar essa vida. E você acaba se distanciando do único caminho que conduz a Deus, que é Jesus Cristo. E você acaba ignorando o que ele fez na cruz por nós. Então nós só temos uma vida e essa vida importa. É uma vida muito séria. Que dependendo da escolha que você fizer, qual tipo de atitude que você tem em relação a Jesus Cristo, isso pode ter consequências eternas na sua vida. Ou seja, o homem ele tem apenas uma única vida. E no decorrer dela não pode salvar a si mesmo. Precisa do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A cruz de Cristo é a maior prova de que a reencarnação não existe. Enquanto não existem provas palpáveis de que ocorra a reencarnação, a cruz de Cristo tem lugar no espaço e no tempo. É fato, aconteceu em determinado tempo e lugar. É prova real, história real e inegável. O homem acha mais fácil crer na fábula diabólica da reencarnação, pois crer na cruz de Cristo significa abandonar a antiga utopia de se querer ser igual a Deus, de ser igual a Deus. Significa abandonar o trono de Deus, né? E curvar-se diante de Jesus Cristo numa atitude como a de Tomé, confessando-o como o único Senhor, o único Salvador. E que nós precisamos urgentemente de Jesus Cristo. E que, não vai ser a reencarnação que vai me salvar, não vai ser as sucessivas reencarnações em que eu vou me purificando que vai me salvar. É simplesmente Jesus Cristo. E reconhecer o que ele fez na cruz por nós, que ele nos perdoou dos nossos pecados com seu sacrifício. E, essas foram algumas diferenças cruciais entre o cristianismo e o hinduísmo, para você perceber como elas são cosmovisões totalmente distintas, totalmente incompatíveis, e que uma te leva à verdade, que Jesus Cristo é a verdade, e uma te leva ao reino das trevas e de Satanás, que é justamente você se afogar cada vez mais na escuridão, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais preso no seu próprio mundinho interior, no seu eu. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de comentar alguma coisa, se você não concordou, se você gostou desse vídeo, enfim. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!